Boa noite. Tá bom. Então, hoje vem falar sobre o que é o Espiritismo. Isto é uma imagem, para quem não conhece, essa imagem está colorida, lógico, na altura não havia fotografia. Isto é a Galeria d'Orléans, tá? No Palais Royal, em Paris, que foi uma das primeiras, uma curiosidade, uma das primeiras passagens cobertas que aconteceu, que fizeram na Europa, que hoje já é muito comum, né? Mas na altura foi a primeira. Este local já não existe, isto foi derrubado, agora é uma área aberta. Aqui é que se colocava, que se instalava a livraria Dantu, que foi o primeiro local onde foi vendido o Livro dos Espíritos, em 1857, 18 de abril de 1857. Isto por que essa imagem? Porque se a gente tiver que ter uma referência quando é que começa o Espiritismo, a gente pode colocar que foi no dia da publicação do Livro dos Espíritos. É aqui que começa então a saga, ou o aparecimento, ou o surgimento do Espiritismo. O Espiritismo era uma palavra que não existia, né? O espírita e o espiritismo não existia. Foi uma palavra que foi criada por Kardec para marcar justamente essa diferença, e a gente vai ver mais à frente o que acontece. Era suposto a gente fazer aqui um grande historial, enfim, sobre a vida de Kardec, sobre o nascimento do Espiritismo, mas a gente vai pular essa parte, porque isso dava para um mês falando, sei lá, um montão de tempo. Então a gente vai pular essa parte e vamos passar para o que é o Espiritismo, que foi um pequeno livro que Kardec fez em 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, porque surgiu, como é lógico, tudo que é novo começa a fazer muito burburinho, começa a fazer despertar muitos ódios, despertar adeptos, mas também contrários. Então ele faz esse pequeno Livro dos Espíritos, que esta seria a publicação de 59, né? Ele tem várias capas, já assumiu várias formas, vários formatos, mas é basicamente o mesmo livro. E o que é este livro? É um livro pequeno, não é um livro muito exaustivo, é um livro pequeno que vem com 3 partes. Tá? Na primeira parte, ele tem diálogos. Kardec resolveu expor no livro aqueles diálogos que as pessoas vinham ter com ele, para poder passar para os outros aquelas informações. Foi uma forma que Kardec achou, ou determinou, de explicar, de fazer explicações respondendo às perguntas que as pessoas lhe faziam postas num livro. Diferente do Livro dos Espíritos, que ele faz pergunta aos espíritos. Aqui, as perguntas que são colocadas nesse livro são postas por cada um desses personagens, vamos assim chamá-los, e ele vai respondendo pelos ensinamentos que ele tem. O primeiro é um crítico, ou seja, uma pessoa que era contra o Espiritismo, que vem ter com Kardec e vem lhe interrogar porque gostaria de participar nas reuniões que Kardec organizava, porque ele está escrevendo um livro contra o Espiritismo e quer fazê-lo com conhecimento total de causa. E Kardec começa explicando para ele: bom, aqui já tem alguma coisa que não bate certo. Você quer frequentar 1 ou 2 reuniões e quer saber o que é o Espiritismo? Eu ando há 2 ou 3 anos juntando informação de vários pontos do país e ainda não tenho plena convicção que sei tudo. Então você, em 2 ou 3 reuniões, não vai conseguir. O que você provavelmente pretende é argumentos para criticar ainda mais. Mas pense bem, o crítico, mas pense bem, você sabe com quem você está falando. Ele nunca refere quem é o crítico, mas pelo diálogo do crítico parece uma pessoa bastante influente na época, um grande escritor que ia escrever e inclusive tenta subornar Kardec e diz: olha, que se eu me convencer nas suas reuniões, eu não escrevo o livro, e aí posso ser um adepto, e aí divulgar ainda mais a mensagem. Pense bem nisso. E Kardec, na plena convicção dele, continua dizendo:
Não é em 2 ou 3 reuniões que você vai aprender. O que você quer é fazer disto uma chacota. E ele refere, o crítico continua referindo. Uma das questões que eu achei mais interessante na passagem, quando o crítico lhe propõe, é que ele diz, porque isto pode ser charlatanismo, essas mesas que giram, que voam, que batem, que respondem, isto pode ser uma atitude mecânica. Aí Kardec diz, uma resposta inteligentíssima. Curioso, até hoje, já tem vários anos, ninguém descobriu tal mecanismo. E esse mecanismo, o fabricante deve ser fabuloso, porque acontece em todos os lugares do mundo. Como é que está o fabricante hoje? Ainda não veio fazer divulgação da sua grande invenção de fazer mesas voarem e girarem. Não é? Estamos em 1857, 59 no caso. Não tinha fábricas, não é? A produção era daquela forma. Então ele vem falar nisso. E depois o crítico continua. Mas isto é charlatanismo. E Kardec faz outra pergunta bastante inteligente. Quanto é que esses charlatões cobram? Quanto é que eles cobraram a si ou a qualquer outra pessoa para participar numa reunião dessas? E ele diz, não, nunca cobraram, nem nunca ouvi falar que foi cobrado. Temos que criar uma nova palavra para charlatão. Porque até então o charlatão era o que se beneficiava e prejudicava os outros em benefício próprio. Fossem com a medicina da época, né? Com aqueles líquidos, pós, fosse com o ludibriamento, com o ilusionismo e tudo mais. Então Kardec diz, o Espiritismo criou uma nova classe de charlatães. Uma que não cobra, que não se beneficia, que não tira proveito próprio. Então, esses argumentos Kardec vai colocando, contrapondo ao crítico. Em contrapartida, e ele se nega a explicar qualquer coisa ou ensinar, torná-lo um discípulo ou torná-lo um aprendiz de espiritismo. Ele veementemente nega. Entretanto, tem o diálogo com o cético. O cético é aquele que nem sim, nem não sei, não acredito, mas pode ser que seja. Então o cético é aquela pessoa que não tem ainda uma opinião formada. E é esse Kardec que quer ensinar. Então vamos lá. E começa a ensiná-lo. Eu vou dispor, ele diz, eu vou dispor do meu tempo para ensinar a você. Por quê? Porque o cético não tem uma opinião contrária. Ele simplesmente não tem opinião. Eu quero aprender, quero saber como é que é, para depois fazer o meu julgamento. Então ele, durante as perguntas que ele vai pondo, é o mais extenso, ele vai conversando com o cético e vai colocando as coisas, como é que as coisas são. Uma das coisas que ele coloca é a diferença. O cético pergunta, né? Mas para que criar o Espiritismo se já há? Por que uma nova palavra? Por que a nova condição? Se já há os espiritualistas, se já há o espiritualismo, não é? E Kardec diz, o espiritualista é certamente uma pessoa que não tem a visão materialista. É uma pessoa que acredita em Deus, que acredita no bem, que tem uma boa formação. Mas não é obrigatoriamente uma pessoa que acredita nos espíritos. Então, eu posso ser um espiritualista sem crer nos espíritos, não é? Então Kardec diz que o espírita é um espiritualista na sua essência e que acredita na comunicabilidade dos espíritos, acredita na existência dos espíritos e crê realmente nisto. Daí ele falar, né, que vamos formar aqui uma ciência, uma doutrina que é ciência e filosofia. Mais para frente nós vamos ver isso. Então, baseado em fatos e na observação, Kardec diz que há espíritos, que existem espíritos, que há essa coisa inteligente que preserva-se e que se mantém para além da morte. Então essa é a grande diferença que Kardec coloca entre espiritualista e espírita, na questão só do seu entendimento. Todas as religiões têm a vertente espiritualista, mas nem todas têm a vertente do espírita. Então, o espiritismo é aquela que, enfim, reforça essa posição. Apesar de haver espíritas, sem terem conhecimento ou acepção, em qualquer outra religião, porque os espíritos não são um privilégio da doutrina espírita.
não é? Os espíritos existem, são seres como nós, desencarnados neste momento, mas que existem em todos os planetas, em toda a Terra, em todas as religiões. Não é? Depois, ele vem e recebe e começa a responder a um padre. O padre já vem com questionamentos sobre religião. Não é? Vem com questionamentos muito objetivos, muito diretos. Chegam a perguntar a Kardec por que a gente não deve ser contra uma religião ou sobre uma doutrina que fala contra o catolicismo ou o cristianismo. E Kardec contrapõe, nós não falamos contra o cristianismo. O que acontece é que a igreja, sentindo-se de certa forma ameaçada ou então perdendo o território, começa a atacar o espiritismo na época, não é? Então Kardec tem esse diálogo, vai tentando explicar ao padre que não vem para mudar a opinião de ninguém, nem vem, ele começa com a religião, com o diálogo com o padre, dizendo exatamente assim, vamos deixar claro uma coisa, eu não tenho nenhuma pretensão nem objetivo de convertê-lo a nada. O meu único objetivo é tentar esclarecê-lo para você ter uma opinião bem formada e bem fundamentada para poder expor as suas coisas. Então, o diálogo com o padre se faz mais em torno da questão religiosa, né? Que é muito interessante também. Depois, ele tem uma segunda parte que ele fala sobre a ciência. E essa parte da ciência vem depois explicada, né? É explicada no livro dos médiuns, que é um dos livros da codificação que fala bem sobre a ciência. Inclusive a Gênesis, são os dois livros que falam bem sobre a parte da ciência. Enquanto a terceira fala da parte da filosofia, da doutrina, não é? Que é explicada no livro dos Espíritos. Então, essa parte da filosofia é fundamentada no livro dos Espíritos. A parte da ciência é fundamentada no livro dos médiuns e na Gênese. E mais tarde, a parte religiosa vem fundamentada pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Então, isto é que faz o tripé ou a tríade, não é, da doutrina espírita, que a gente também vai tentar explicar melhor mais para frente. É um pequeno livro, é uma leitura fácil, é de perguntas e respostas, tem vários itens, é muito interessante. Quem puder despender algum tempo a lê-lo, é muito interessante. Então vem no livro, né, Kardec começa a dizer, porque no início Kardec tentou afastar a questão de ser uma religião. E ele diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ele aqui foca bastante a parte da ciência, porque ele diz, tem um momento que Kardec diz, se alguma vez a ciência ou o Espiritismo dizer algo que a ciência não confirme, abandonem o Espiritismo e sigam a ciência. Né? Ele não tinha pretensão nenhuma de criar ou de codificar essa doutrina, que é criada pelos espíritos, não por Kardec. Ele não tem objetivo nenhum em torná-la nem mais nem menos do que ela realmente é. Uma coisa fundamentada, baseada em fatos. Então, ele afasta a questão da religião num primeiro instante. E a gente vai tentar entender. Ele explica isso na Revista Espírita de 1868, que ele vem dizer, né? Ele vem explicar por que no início ele não põe a questão da religião. Então, por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Ele vem explicar depois. Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e quer, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de cultos, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Então, quando ele tira a questão religiosa, ele não quer associar aquela ideia de cultos que vem durante séculos, não é? Formado pela igreja, não quer aquela hierarquia dos sacerdotes, não quer aquela hierarquia dos dogmas, não quer aquela formação que existia na igreja. Então ele afasta, na igreja e nas outras religiões, ele afasta a palavra religião do espiritismo. Ele preferia ter como ciência e filosofia, uma doutrina de ciência e filosofia. E continua dizendo,
Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais do que uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Ele ia estar ligado diretamente à questão religiosa, porque era aqueles enfim, ditames que a gente trazia na nossa cabeça, que tinha na altura, não é? Então, uma casta sacerdotal com o seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégio. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Nem todos eram a favor daquela situação da religião, né? Daquelas questões religiosas. A igreja dominava o mundo desde o século III, que começou a dominar tudo, não é? Então, não agradava a todos. A formação da hierarquia da igreja era muito complicada. Então, Kardec quer completamente afastar, porque, como ele disse no início, falar em religião, os nossos conceitos de religião são um só. Ele não conseguiria distinguir, não teria uma palavra que expressasse duas coisas diferentes. Ele não queria vincular o espiritismo a uma religião. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Então, essa é a explicação que Kardec trouxe para não associar a religião. Não quer vincular aquelas atitudes que a religião, que todas as religiões da época traziam, para dentro do espiritismo. Ele queria que o espiritismo fosse fundamentado, e a instrução que ele tinha é que ele fundamentasse na ciência e na filosofia a questão do espiritismo. Mais tarde, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem com outra abordagem. Aqui, no Evangelho, onde ele já tem a vertente religiosa, ele pode já falar. Não se esquecer que o Evangelho segundo o Espiritismo vem em 64, 7 anos depois. Durante 7 anos, ele foi redigindo, foi editando e publicando os seus livros, o que foi fazendo com que a doutrina espírita fosse cada vez se cimentando mais na opinião pública e junto às pessoas. Então, nesse momento, 7 anos depois de já ter surgido, o Livro dos Espíritos já tinha 3 ou 4 edições, se não me engano, ele já tinha vários outros livros publicados, não é? O Evangelho surge em 64 e aí sim, ele traz para dentro do Espiritismo, ou ele começa a fomentar a questão da religião. E ele vem dizer que o Evangelho realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Ciência. Aqui ele tem que ter conhecimento, não é? A vertente científica está aqui. Saber o que nós somos, onde estamos, ao que viemos, o que estamos aqui a fazer. E isto vai sendo retirado das informações que os espíritos vão trazendo para Kardec e para os médiuns da época. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus. Liga a religião, começa a ter a ligação à religião. E consola pela fé e pela esperança. Consolar pela fé e pela esperança era justamente a principal ideia que Kardec queria trazer para o Espiritismo. Você tendo conhecimento daquilo que você passa e por que passa através dos conhecimentos científicos, não é? Da informação científica que você vai tendo como ciência, você consegue ter a verdadeira noção do que está passando, das situações que se propõem, das situações que surgem no dia a dia. Esse talvez fosse a ideia de Kardec, a principal forma de mostrar o Espiritismo. E ao ligar isto ao espiritualismo, ou a outra religião, ou conceito religião, na época que surge o Espiritismo, provavelmente iria se desvirtuar toda a ideia da doutrina. Iria se desvirtuar todo o projeto, toda a formação que os espíritos fizeram para que isto acontecesse desta forma. Então, é assim que ele traz a informação no Evangelho segundo o Espiritismo.
Numa entrevista que Chico Xavier, em dada altura, deu, eu não tenho aqui a data nem o local, mas as informações que vêm várias vezes, quando Chico Xavier fala sobre o Espiritismo, né, ele vem dizendo que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que é que fica? Fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. Se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem braços. O que Kardec quer dizer, que a ligação, ou o que Chico Xavier quer dizer, é que a ligação com Deus está diretamente ligada às emoções, aos sentimentos, aquilo que nós fazemos com o coração. A nossa relação científica está relacionada à razão. A gente usa a informação científica que a gente tem, a ciência, o conhecimento que a gente tem, para agir com a razão. E a filosofia, de pôr as coisas em ação, colocar os braços a trabalhar e começar a fazer. Daí essa relação com o corpo. Né? E uma informação que a gente teve aqui num sábado, há cerca de 2 semanas, com o Geraldinho, ele estava falando sobre as reencarnações de Kardec. Né? E já está assumido publicamente que Chico Xavier é uma das reencarnações de Kardec, que por sua vez foi João Evangelista e depois Francisco de Assis, o que é uma informação para mim bastante interessante, bastante curiosa, as reencarnações que foram tendo esses grandes espíritos, né? Esses grandes vultos, espíritos que viveram na Terra. Então, em forma de resumo, o que o livro quer dizer, ou o que o livro quer nos trazer, é justamente esse tríplice aspecto da doutrina espírita, onde a ciência e a filosofia esclarecendo e a ciência fazendo o estudo, né, o aprofundamento do estudo, formam o conhecimento, que fazem com que os espíritos estejam ligados à Terra, não é? Espíritos, nós, estejamos ligados à Terra, estejamos próximos da parte material. E com isto, vai nos gerando conhecimento, tanto a parte filosófica como a parte da ciência. E isso vai elevando o nosso moral. Ao elevar o nosso moral através do conhecimento e através da filosofia, faz a nossa ligação com Deus, que é o aspecto religioso, não é? O que vai sublimar, o que vai fazer com que esse espírito eleve o seu pensamento, eleve a sua forma de ser e vá subindo e vá galgando degraus, né? Subindo na escala evolutiva. Então, essa é o grande sustentáculo, vamos dizer assim, da doutrina espírita, a parte da ciência e da filosofia, sem nunca deixar de estar ligada com a religião. Em certo tempo teve que ficar afastado, não teve que assumir esse conceito por uns atavismos da mentalidade humana da época, não é? Que não desvincularia uma questão religiosa de outras questões já dogmáticas, já realizadas há muito tempo e, enfim, já enraizadas no conhecimento e na forma de ser do ser humano. Kardec prefere deixar isso afastado. Algum tempo depois da coisa já desenvolvida, ele então vem com um aspecto religioso e faz essa tríplice aliança, entre aspas, entre ciência, filosofia e religião. Basicamente são os conceitos que traz os livros, que traz o livro. Eu agora tentei buscar em outros livros outras informações que vão nos ensinando, que vão nos demonstrando como é que funciona essa ligação. Esse é um livro que é Emmanuel, que é a psicografia de Chico Xavier. No capítulo 1, As Almas Enfraquecidas, ele tem um trecho que é a prece. E Emmanuel escreve assim: faz-se preciso que o homem reconheça a necessidade da luta com o pão cotidiano. Nós normalmente temos muita tendência da gente, enfim, não é fugir, é escapar às coisas. A gente quer que as coisas se resolvam, mas longe de mim. Eu não quero que isto me aconteça. E Emmanuel vem dizer que faz preciso que o homem reconheça a necessidade da luta com do pão cotidiano. É preciso que a gente compreenda que essas situações são necessárias. Não adianta eu achar, por que só a mim que acontece, só acontece a mim, eu não quero nada disto. Né? Então a gente tem uma tendência a afastar as coisas. Mas não adianta.
Enquanto a gente não tomar conhecimento que isto é meu, sou eu que tenho que passar, sou eu que tenho que ultrapassar, a gente não vai conseguir suplantar as coisas. É justamente a visão de consolo. Tá? É isto que a gente tem que compreender, que o Espiritismo vem trazendo. E ele continua. A crença deve ser a bússola, o farol nas obscuridades que o rodeiam na existência passageira, e a prece deve ser cultivada. Não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, revogadas, retiradas, removidas. Ah, meu Deus, vai me doer o pé, eu não quero que me doa o pé. Não é esse o pensamento, não é? Mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. Vai me doer o pé, dá-me força para suportar essa dor no pé. Essa é a diferença. Enquanto a gente afastar as coisas e pedir para que elas se afastem, não adianta, não está resolvido. O melhor é a gente encarar, pedir é ter paciência, força para suplementar as coisas, para suplantar as coisas, para que a gente possa ultrapassar essas dificuldades que são o pão cotidiano. Já repararam? É o pão cotidiano. Não adianta pedir para revogar a lei divina, a gente já está jogando, a lei não vai mudar. A gente já veio para cá com essas leis, as regras já estavam ditadas. Vai mudar alguma coisa dependendo de quem a gente encontra e de como é que eu haja perante cada coisa. Mas o jogo já está feito. A gente já anda nisso há muito tempo. Então, enquanto eu não tiver essa porção de consolo, de eu aguento, a gente vai continuar no mesmo passo. A gente vai continuar no mesmo degrau dessa escada. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação da sua vontade superior. Não é? É engraçado, uma vez eu estava vendo uma piada e uma história, e o pai perguntou: meu filho, quem é que você acha que é o melhor super-herói? É o Malaman. Mas por que é o Malaman, meu filho? Todo dia minha mãe se diz: me livrai-nos do mal, Malaman. Né? Aquela ladainha: livrai-nos do Malaman, livrai-nos do Malaman. O Malaman é que é o mal. Né? Enquanto a gente tiver essa atitude de livrai-nos do Malaman, a gente não vai conseguir. Não é livrar do Malaman, a gente tem que encarar o Malaman e ver como é que a gente resolve as situações. Tem um provérbio chinês que diz que se você tem um problema e ele tem uma solução, não é um problema, tem solução. Se você tem um problema e ele não tem solução, não é um problema, não tem solução. Entende? Tendo solução ou não tendo solução, a gente tem que aceitar as coisas do jeito que elas são e vir. Em vez de pedir para a gente que nos livrem dessas situações, não. Dá-me força para aguentar essas situações. Esse é o grande consolo. Essa é a grande chama que a gente deve ter dentro do Espiritismo. Mais um livro. Hoje vocês saem daqui cheios de livros. Este é um livro que é Entre Irmãos de Outras Terras. Este livro foi escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira, quando eles fizeram um périplo pelos Estados Unidos e pela Europa. Eles saíram. Alguém sabe de quando é esse livro? 1965. Tá? Na época que avião para pegar tinha que empurrar. E aquelas histórias do Chico Xavier berrando dentro dos aviões é mais ou menos nessa época. Tá? 1965 devia ser triste andar de avião. Devia ser difícil. Então, eles saem, não é? E em cada local, Emmanuel chega, aparece para Chico Xavier e faz-lhe uma mensagem, uma psicografia. Então, essa foi feita em Paris, em 65. E vivia-se na época das superculturas e calamidades morais. Então, Emmanuel vem falar sobre as superculturas e calamidades morais. Atenção, aqui nós já tínhamos tido 2 guerras mundiais. A bomba atômica já tinha explodido. Estavam para entrar na guerra do Vietnã, os Estados Unidos. Tá bem? Estávamos ali entre 2 situações calamitosas, complicadas. E os Estados Unidos aparece com o Kennedy, que era a nação, era a primeira, e continua sendo, né, a primeira nação do mundo, e Kennedy está numa fase da descoberta do espaço.
descobrir o espaço, buscar o espaço, porque a gente precisa de pôr gente lá. Para quem o Geraldinho falou aqui também no sábado, que as viagens ao espaço eu não sabia, não tinha conhecimento disso. As viagens para a Lua, a ideia era fazer as experiências nucleares serem feitas na Lua. Por isso é que os Estados Unidos começou a fazer o desenvolvimento das viagens espaciais para poder fazer na Lua. Mas, enfim, não deu certo, não conseguiram, então eles experimentaram aqui na Terra mesmo, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, nessa época vem Emmanuel dizendo, através de Chico Xavier e Valdo Vieira, que não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. Não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura, né, aquele boom científico que a gente teve, consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças: o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e obsessão. Haroldo Dutra, numa das palestras dele que ele fez nos Estados Unidos há 2 ou 3 meses atrás, em maio, 2 meses atrás, ou um mês atrás, desculpa, em maio, ele referia esse texto, que é muito interessante a abordagem que ele faz. Ele diz que Emmanuel substitui a origem pela causa, ou seja, a causa do suicídio seria a angústia, aquele desespero, aquele momento que a gente perde as condições, onde acontece alguma coisa que me desespera e eu não tenho raciocínio e eu descambo para uma coisa mais fácil, para uma situação mais fácil, na minha cabeça, não é? Na cabeça de quem o faz, que é o suicídio. Me mato e acabo com tudo, não é? E a outra é as obsessões que levam à loucura. Hoje em dia já não se diz loucura, né? Diz transtornos psicológicos, transtornos psiquiátricos e tudo mais. Já não, o termo loucura já não é usado, é mais pejorativo, mas na época loucura era o mais comum, e se falar em loucura todo mundo sabe. Se falar em transtorno psiquiátrico a gente fica pensando o que pode ser, né? Falou que é loucura, todo mundo liga logo e sabe o que é. Então, aqui o que Emmanuel diz é que a gente precisa ter calma, ter muito controle sobre as nossas ações, sobre aquilo que a gente vai fazendo, não é? E ele continua: é que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquina. Ainda não inventaram uma máquina para nos trazer benfeitorias espirituais. Já perceberam? A gente tem máquina para tudo, mas uma que faça amealhar benefícios espirituais não tem. Então, Emmanuel continua dizendo: é que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e os conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. O aprovisionado é o mealheiro. Não é aquele que a gente tem para gastar no dia a dia. Eu tenho que me aprovisionar. Eu tenho que guardar. Tenho que ter guardado. Para no momento de desespero poder usar. Não é no momento que acontece uma coisa desequilibrante que a gente consegue raciocinar e pensar. Se eu já não tiver alguma bagagem, eu descaio. E não sei vocês, mas isto é todos os dias. Não é? E não adianta eu querer que uma máquina faça isso. Sou eu que tenho que fazer. Não é? E a gente vai precisar usar esses recursos da alma, que é essas questões espirituais, né? o nosso mealheiro espiritual, para esses momentos. Porque é nessas horas que a gente gasta essas reservas, para depois passar por isto e voltar a amealhar novamente e a provisionar com essas questões, com esses benefícios. E ele cita, Emmanuel vem citar, no sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec, no item 14 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o epígrafo suicídio e loucura. O nosso tema não é sobre suicídio e loucura, mas por que trazer esse texto? Para a gente ver quão importante é a gente ter o embasamento, os subsídios
para a gente poder utilizar nesses momentos. Aqui, suicídio e loucura vem num momento de angústia e obsessão, que a gente tem isso todos os dias, o dia todo. Então, agora é uma citação de Kardec. Kardec é que escreve isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Isso agora são palavras de Kardec, já não de Emmanuel. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade. Isto, a convicção que o espírito tem na vida futura e nas vicissitudes da Terra hoje, nas situações que a gente tem na Terra hoje, naquela época e hoje ainda, não é? Faz com que ele tenha serenidade suficiente para ultrapassar essa situação. Lá está. Ele foi amealhando esse conhecimento, foi guardando esse conhecimento e num momento de angústia pode usá-lo. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Livrai-nos do Malamé. Não é? Eu não aguento, me tira isto daqui. E eu não tenho equilíbrio suficiente para suportar aquilo. Aí eu entro num quadro de angústia, entro num quadro de obsessão, que pode me levar à loucura, que pode me causar o suicídio. Né? Esse desequilíbrio, no momento que a vicissitude que surge, não é? É que desequilibra. Uma mãe e um pai que têm um filho, que pegam no filho ao colo, que cresce, que o filho, enfim, tem o seu desenvolvimento. A qualquer momento, ele é retirado dos braços do pai e da mãe. Se não tiver o embasamento suficiente para suportar aquilo, desequilibra. É complicado, é difícil. Uma pessoa que perde o emprego, que tem contas a pagar, desequilibra, pode levar a uma situação mais complicada, não é? Uma separação, um relacionamento amoroso que se rompe por qualquer que seja o motivo. Se não houver esse embasamento, se não tiver um mealheiro cheio, abana, balança e pode desestruturar seriamente. Né? É isto que Kardec vem falando. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, aqui já é pedir demais, né? Com alegria já é pedir demais, mas pronto, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. O espírito aqui, o espiritismo que vem dizer é que isto é seu, tenha calma, vai passar, mas você precisa saber como é que encara isto. Se eu não tivesse essa informação, se eu não tivesse esse mealheiro cheio, descambava tudo, não é? Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Se eu não tivesse essa capacidade de compreender que essas situações da Terra hoje são minhas, são necessárias e que existe uma vida futura, eu não acreditava em nada, não é? O que eu estou fazendo aqui? Se eu vou morrer daqui a uns anos, para que eu guardo isso tudo? A benesse do esquecimento, né? Da gente não saber dessa programação, do que fez, do que andou a fazer, ainda bem. Imagine que a gente sabia que a programação está feita. Quando a gente reencarna, eu tenho 20 anos e sei que vou desencarnar aos 25. O que eu vou fazer nesses próximos 5 anos? Qual vai ser a minha atitude? Como é que eu vou agir? O que eu vou fazer? Eu sei que eu nunca vou, chegar a ter uma pessoa que tenha uma vida tranquila financeiramente. Como é que eu vou encarar isso tudo? O que eu faço? Começo a roubar logo cedo? Começo a não agir no bem logo de manhã? Né? Então, todas essas informações, todas essas questões que a gente foi descobrindo, que a ciência do Espiritismo foi nos trazendo, é justamente para a gente ter capacidade de suportar isso tudo. Né? E Emmanuel termina com uma forte ressalva. Espíritas, amigos, atendamos a caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma.
Divulguemos a luz da doutrina espírita. Auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Isto foi em Paris, em 19 de agosto de 65. Ele diz: atendamos a caridade que suprime a penúria do corpo. A gente pode ter as coisas boas que vão me aliviar a dor no pé. Eu posso ter isso tudo. Eu posso ter as condições materiais que eu tenho. Pensa em como é que você está usando. O que você está fazendo com elas. Não deixa de dar, não menosprezemos o socorro à necessidade da alma. A gente precisa também criar aquele mealheiro das questões espirituais para a gente poder conseguir e seguir em frente. Agora, isto é um pequeno vídeo. Quem se achar encaixado aqui, não se espante, tá? São vocês mesmos e eu também. Então, vou ler uma parte aqui, depois a gente faz a prece, tá? Vamos lá? Má vontade. O que foi? Essa é pra você, né? Por quê? É tua cara, você é má vontade de forma de gente. Sou? Não, eu que sou. Quem é que tá há meses pra trocar a carrapeta da frente da cozinha? Fica naquele pinga-pinga. E quando eu vou fechar, o que eu tenho que fazer? Tem que ficar lá, devagarinho, milimetricamente, como se fosse um cofre. Acabou, meu amor, você tem razão. Assim que terminar aqui, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Posso continuar? Por favor. A má vontade gera sombra. A sombra favorece... Bom, o tema do evangelho de hoje... Não acredito. O que foi dessa vez? Pena que minha mãe não pôde vir hoje. É a cara dela o tema, o egoísmo. Que isso, Regina? Que isso? Tu não conhece minha mãe. Conheço desde que reencarnei. Ela ali só pensa no próprio umbigo. Amor, tem como a gente se concentrar aqui na reunião? Tá. Depois você vê isso. Leia, tá? O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra. Não, peraí, gente, desculpa, eu tenho que mandar isso pra ela. Mãe, tu não veio hoje no culto, olha só o que caiu. Egoísmo. Que ver. Semana que vem, nosso tema vai ser fé e caridade. Podia chamar teu irmão pra participar, né? A cara dele. Fé e caridade pro teu irmão é igual caviar. Nunca nem comi, eu só ouço falar. Não, eu me enganei aqui. É vingança. A cara da minha supervisora. Pisa no pé dela pra tu ver. Olha. A cara da vizinha aqui do lado. E vê os berros com o marido. Bem-aventurados os aflitos. A cara da Juliana em véspera de prova. Parábola do mal rico. A cara do meu chefe. Aquele que se eleva será rebaixado. A cara do Vasco. A cara do meu cabeleireiro. Regina, isso é uma foto sua. Tá, mas aí eu tava loura. É a cara dele ficar pintando meu cabelo, né? Meu amor, para com isso. É assim, tudo é a cara das pessoas e nada é com você? Não, deve ter alguma coisa que sirva pra mim sim, eu sou perfeita. Ah, tem sim. Tem sim, tem uma parte aqui que serve direitinho pra você. É aquela parte que fala da pessoa que tem uma trave no olho e fica vendo o cisco no olho dos outros. Deixa eu ver aqui. Cara do meu oftalmologista. Isso é um grupo que tem no YouTube, que tem uns vídeos muito interessantes. Isto para quê, né? A gente vem aqui, ouve, aprende, ou acha que aprende, ou vai guardando, mas serve para o outro. Serve para o outro. Eu não sou assim, né? Eu não faço nada disso. Que isso? Eu devo ter algum defeito, eu não sei qual é. Deve estar lá escondido no fundo do baú, mas não sei qual é, né? Então, isso é esse grande consolo, essa grande capacidade que a gente tem de aprender, de perceber que nós todos passamos por aquilo que temos que passar, nós todos estamos na situação que temos que estar, mas não adianta pedir para livrar do Malaman, que não vai funcionar, é nosso. Temos que ser nós, tá bem? Mais um livro que Kardec escreveu, Kardec... Pronto, era um grande pedagogo, né? Era um grande cientista, um grande estudioso, e ele ia percebendo pela sociedade o que ia precisando, o que ia surgindo. Esse livro ele escreve em 1861, 4 anos depois, que ele faz o Espiritismo na sua expressão mais simples. São várias questões também que ele vai colocando, é quase como um roteiro do que você tem que fazer, do como é que cada assunto vai surgindo, né? E ele vem colocando, numa delas ele resume o que é Espiritismo, né? Em resumo,
O Espiritismo suaviza a amargura das tristezas da vida, o consolo, a tranquilidade. Acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do futuro. A gente sabe que vai reencarnar, não precisa ter medo disso, a gente sabe que vai morrer, não precisa ter problemas, isto vai acontecer naturalmente. Não é? Elimina o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Da mesma forma, torna infelizes os que aderem a ele, e está aí o grande segredo da sua rápida propagação, da sua rápida divulgação do Espiritismo na época. Não é? Continua ele. Do ponto de vista... Desculpe. Acho que eu me enganei aqui. Não tem uma apresentação que eu não entre, né? Esse a gente já viu. Agora vamos a outra. Do ponto de vista religioso, mais uma vez, ele já coloca a religiosidade no meio, né? O Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões. Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras. Todas as religiões, basicamente, têm essa informação, não é? Mas é independentemente de qualquer culto particular. Não é preciso um local próprio, um pé direito muito alto, como havia nas igrejas, as imagens. Não há necessidade de nada disso. Eu posso ser espírita e eu sou espírita em qualquer lugar que eu esteja. Eu posso ter os meus momentos de oração em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer momento que eu esteja. Tá? Então não é preciso, na concepção das outras religiões, um templo, um local próprio, nada formatado. Seu propósito é provar aos que negam ou duvidam que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo, que ela sofre, depois da morte, as consequências ao bem e do mal que fez durante a vida corpórea. Ora, isto é de todas as religiões. Não há uma diferença na parte religiosa do Espiritismo. Há sim uma diferença na parte filosófica e científica, que traz a confirmação. Nada é imposto, tem comprovação pelas informações, pelas comprovações científicas que vão surgindo. É muito curioso, o Lutero dizia que a gente estuda o livro Nosso Lar, né, aqui com a Medicina e Espiritualidade, tem coisas trazidas em Nosso Lar, informações médicas, que hoje começam a ser corriqueiras, que André Luiz já falava em 1940. Não é? E hoje é que começam a surgir máquinas, surgir informação médica, por exemplo, na área da medicina, que André Luiz era médico na Terra, começam a surgir que André Luiz já falava, que já havia conhecimento na luta espiritual. Então, essa comprovação científica é que vai dando mais força, vai dando mais fundamento para a doutrina espírita. Não é? Como crença nos espíritos, também não se afasta de qualquer religião ou de qualquer povo, porque em todo lugar onde há homens, há almas ou espíritos. Que as manifestações são de todos os tempos e o relato delas acha-se em todas as religiões, sem exceção. Há momentos de revelação, há momentos espirituais, há momentos de comunicação com os espíritos em todas as religiões. Pode-se, portanto, ser católico, grego ou romano, protestante, judeu ou muçulmano, e acreditar nas manifestações dos espíritos e, consequentemente, ser espírita. A prova é que o espiritismo tem aderentes em todas as seitas. Há em todas as religiões, em todas as formações, quem aceite o espiritismo, quem acredite no espiritismo, só por uma questão de compromisso com aquela religião, segue aquela religião fazendo a sua formação. Como moral, o espiritismo, é essencialmente cristão. Porque a doutrina que ensina é tão somente o desenvolvimento e a aplicação da do Cristo, a mais pura de todas, cuja superioridade não é contestada por ninguém. Prova evidente de que é a lei de Deus. Ora, a moral está a serviço de todo mundo. Cristo é um dos personagens da história que é aceite em todos os locais do mundo. Ninguém contesta. Há vários outros que são contestados, mas Cristo é um dos personagens da história que não é contestado por ninguém. E todos fazem a sua vénia, prestam o seu testemunho a uma pessoa de elevada moral que viveu na Terra. Então, essa é a moral do Espiritismo, baseada nas informações que Cristo trouxe, nas informações que os Espíritos vão dando.
Há outras religiões que acreditam na reencarnação, que acreditam na morte, que não há a morte, mas tem uma condição diferente. Acreditam que pode-se ficar e esperar, isso é um karma, como no hinduísmo, né? Isto é um karma, isto vai acontecer, deixa ele lá na Índia, cada casta é separada, dividida, ninguém se mistura. Isto são conceitos, não é que estejam certos ou que estejam errados. Aquelas pessoas se identificam com aquela forma. Não é, quando Kardec colocou o Espiritismo, ele também não teve a pretensão nenhuma de converter ninguém. Ele tinha a pretensão de dar testemunho. E quem acreditasse, quem se afinizasse com aquela informação, não é? Seguia e fazia. E foi uma religião, ou melhor, foi uma filosofia, ou melhor, foi uma ciência, ou melhor, foi as três coisas juntas, que fez com que as pessoas fossem se filiando e se vinculando a esses princípios, pela informação, pelas respostas que o Espiritismo traz. Emmanuel, em Um Consolador, na questão 260, que ele pergunta: em face à ciência e à filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? E a resposta: a religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Aquilo que Chico Xavier dizia, né? Se eu não tiver a religião, eu não tenho coração, eu não tenho amor. A ligação da religião é pelo sentimento, é pelo amor. E ele continua respondendo: enquanto a ciência e filosofia operam o trabalho da experimentação e raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. A ciência e a filosofia vão fazer, que são o cérebro e os braços, que vão fazer o trabalho, que vai construir o que vem pela frente. A religião edifica e ilumina os sentimentos, vai purificando os sentimentos, vai fazendo com que as pessoas vão evoluindo de uma forma mais ligada a Deus. As primeiras se irmanam na sabedoria, ciência e filosofia, irmanam-se na sabedoria. A segunda, religião, personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, aqui a imagem daquelas duas asas, não é? Do conhecimento e da parte moral, da parte religiosa, que vão ter que evoluir. Vão haver momentos onde a ciência vai crescer. Crescendo a ciência, o homem vai perder a capacidade de compreender que há alguma coisa acima disto, e aí então ele se vira para a religiosidade e vai se dedicando à religiosidade. Então vai ter um momento que ele vai dizer: não, mas a religiosidade só não explica, eu preciso certificar isto, eu preciso confirmar, e vai buscar a ciência, e mais uma vez a ciência cresce, e essas duas asas da ciência e da moral vão seguindo para a humanidade seguir evoluindo, né? O que o Espiritismo é justamente isto, é uma forma de compreender que as nossas situações são nossas, nós não nos vamos livrar delas porque isto está determinado previamente, porque é necessário que eu passe por essas situações. O que o Espiritismo vai me fazer vai me dar ferramentas, vai me dar capacidade intelectual, vai me dar capacidade moral, vai me dar capacidade filosófica e religiosa para eu superar isto e conseguir aguentar essas dificuldades, conseguir ultrapassar essas situações que vão me surgindo todos os dias. O pão cotidiano é sempre uma atrás das outras. Então a gente tem que ter a capacidade de compreender e de entender que isto é meu, eu vou precisar ultrapassá-los, que eu tenha paciência e fé suficiente para conseguir passá-las. Tá bem? Uma boa noite para todos, muito obrigado pela paciência. Página 40. Página 40, lá do lado. As verdades do Pai exaltava.
Vamos orar. Querido amigo Jesus, na noite desta paz, quando viemos encharcar os nossos corações nas lições de esclarecimento e responsabilidade que o conhecimento espiritual nos permite diante da vida, agradecemos as horas que se foram no dia de hoje, envolvidas, absorvidas no trabalho, no convívio com outras criaturas, no cuidado com a higiene, com a alimentação, com o repouso. Queremos te agradecer também a noite que se aproxima e nos envolve, a madrugada que virá, os dias que irão se suceder. Agradecemos as experiências nobres e felizes que construíram em nós a solidez da consciência que aprova, mas também queremos te agradecer as experiências dolorosas, as difíceis, aquelas que nos pedem resistência moral, perseverança e força para avançarmos,
Agradecemos a companhia do nosso anjo de guarda, esses amorosos espíritos benevolentes que contribuem para o nosso equilíbrio, nossa harmonia. E oramos também para aqueles que em nossa companhia espiritual, por vezes, nos trazem a inquietação, a desarmonia, a melancolia. Oramos por eles, a fim de que possam angariar o equilíbrio e a paz que nós tanto queremos, para nós e para os nossos. No dia de hoje, Senhor, nós queremos te agradecer a oportunidade de reflexão que a mensagem do Espiritismo nos traz até o imo da alma. Permita-nos que mais conscientes, mais responsáveis, possamos agir de conformidade com essa doutrina que nos alarga os horizontes do Espírito e nos promove ações felizes para o nosso hoje, para o nosso amanhã. Assim nos despedimos, orando, Senhor, envolvendo por todos aqueles pedidos, por todas aquelas súplicas que nos chegam, envolvendo os encarnados e os desencarnados. Permita-nos daqui partir mais fortes espiritualmente, mais renovados e corajosos para os desafios que a vida se nos apresenta. Abençoe-nos, envolvendo-nos na tua paz, nessa noite sempre. Fica conosco, Senhor Jesus.